Apesar de muitos deles serem de esquerda, tem atores da Globo que ficaram famosos trabalhando em novelas da emissora carioca que se mostraram pessoas bem conservadoras e se declararam de direita nos últimos tempos. Alguns deles geraram bastante polêmica também por se mostrarem bolsonaristas e com declarações que chamaram muita atenção. Vamos ver alguns casos desses atores e atrizes de direita. Cássia Kiss mostrou seu posicionamento político conservador e de direita de forma bastante intensa e pública a partir do período eleitoral de 2022, quando declarou apoio integral ao ex-presidente Bolsonaro. A trajetória ideológica da atriz é profundamente ligada à sua conversão ao catolicismo. Ela passou a usar canais de comunicação e manifestações públicas para defender pautas voltadas à moral cristã, ao combate ao aborto, a chamada ideologia de gênero e aquilo que classifica como ameaça comunista no país. Durante o segundo turno daquelas eleições naquele ano, Cássia Kiss gravou vídeos convocando a população para vigílias religiosas com propósitos políticos e participou ativamente de protestos em quartéis generais, rezando o terço junto a manifestantes que contestavam o resultado das urnas. Sua postura militante gerou uma sucessão de polêmicas de grande repercussão que impactaram diretamente a sua carreira e convivência profissional com outros colegas. Um episódio que chamou a atenção foi durante uma entrevista a Leda Nagli, na qual a atriz fez declarações consideradas homofóbicas ao afirmar que casais gays destroem o conceito de família e a própria vida humana sob o argumento biológico de que pessoas do mesmo sexo não procriam. A fala gerou repúdio imediato do público, de organizações de direitos humanos e de colegas de profissão da Globo. Felipe Fogosi assumiu seu posicionamento político abertamente conservador, patriota e de direita, focado na defesa dos valores cristãos, da família tradicional, da liberdade econômica e do direito ao armamento para legítima defesa. O ex-galã de novelas da Globo das décadas de 90 e 2000 começou a manifestar a sua forte oposição ao PT, participando ativamente dos protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Em 2018, ele tornou público seu voto em Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, consolidando-se como um aliado do movimento bolsonarista. Sua forte identificação com essas pautas o levou a oficializar uma candidatura a deputado federal em São Paulo pelo Partido Liberal nas eleições de 2022. Humberto Martins adota um posicionamento político de direita mais moderado e focado no respeito à liberdade de opinião, se distinguindo por uma postura menos militante, mais institucional do que outros colegas de profissão. Conhecido por interpretar inúmeros papéis marcantes de galã na TV Globo, o ator manifestou simpatia e fez avaliações positivas sobre o governo de Jair Bolsonaro em entrevistas, afirmando na ocasião que o país estava caminhando bem do ponto de vista econômico e estrutural. Ele costuma compartilhar de pautas ligadas ao chamado patriotismo, usando lemas associados ao conservadorismo nas redes sociais, como mensagens em celebração ao Dia da Independência. André Bancoff assumiu o posicionamento de direita e de forte oposição ao atual governo federal, manifestando suas opiniões com alta intensidade por meio de suas redes sociais. O ator, que acumula papéis em produções da Globo e da Record, passou a adotar uma postura de militância digital ativa.
André Bancoff foca grande parte de seu discurso na pauta da segurança pública, defendendo o uso de forças armadas no combate a facções criminosas. Recentemente, ele ganhou grande repercussão ao publicar um vídeo revoltado contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, no qual atacou duramente o ministro Alexandre de Moraes com adjetivos pesados. Acusou o sistema judicial de agir com sadismo e criticou parlamentares da própria direita por suposta omissão e por agirem apenas como influenciadores digitais em vez de liderarem movimentos reais nas ruas. Regina Duarte construiu uma das trajetórias políticas mais marcantes da história do meio artístico brasileiro ao assumir um posicionamento de direita conservadora radical. Sua transição definitiva para a militância de direita ocorreu em 2020, quando decidiu encerrar o seu contrato de décadas com a emissora carioca para assumir o cargo de secretária especial da Cultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alinhada a pautas nacionalistas de moral cristã e de forte oposição à esquerda, ela justificou a sua entrada na política como uma missão para pacificar o setor, embora sua gestão tenha durado apenas 74 dias e terminado de forma conturbada. A entrada dela na política gerou uma sequência de polêmicas severas que transformaram radicalmente a sua imagem pública e provocaram seu isolamento no meio artístico. Durante a sua passagem pelo governo, causou indignação geral em uma entrevista ao minimizar as mortes e torturas ocorridas durante a ditadura militar e cantarolar uma marchinha carnavalesca antiga ao ser questionada sobre o tema. Nos anos seguintes, a atriz passou a ser frequentemente advertida pelas redes sociais por compartilhar notícias falsas, incluindo a propagação de dados distorcidos sobre enchentes históricas no Rio Grande do Sul e vídeos manipulados de outros artistas. O forte atrito ideológico com antigos colegas de profissão resultou em episódios de rejeição pública e críticas abertas de veteranos da dramaturgia. Apesar de todo o desgaste acumulado nos anos anteriores, a relação institucional com a sua antiga casa, a Globo, experimentou uma reaproximação recente, permitindo que a atriz fizesse aparições especiais e recebesse homenagens em projetos comemorativos da emissora. Karina Batti construiu uma forte identidade política ligada à direita conservadora e ao movimento bolsonarista a partir de sua conversão religiosa, integrando a sua fé com a militância ideológica. Na Globo, ela participou de produções marcantes nos anos 2000, se destacando na minissérie O Quinto dos Infernos e na novela Da Cor do Pecado. Após se afastar da dramaturgia e se converter, ela passou a atuar como apresentadora e influenciadora digital cristã e pastora. Nas eleições de 2022, Karina se engajou profundamente na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizando entrevistas com ele e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além de discursar ativamente em prol da moral cristã da família tradicional e contra a corrupção. O forte posicionamento ideológico e religioso da artista gerou uma série de polêmicas de grande repercussão pública. Uma das principais controvérsias ocorreu quando ela expôs os bastidores de seu antigo ambiente de trabalho, revelando publicamente que presenciou o uso de drogas ilícitas e orgias em festas na casa de diretores da Globo, justificando que tinha deixado a emissora por não se encaixar naquele estilo de vida. Juliano Casarré consolidou a sua imagem como um dos poucos atores de sua geração a se declarar abertamente conservador e de direita. Na Globo, ele vem fazendo novela atrás de novela. Interpretou o Adalto de Avenida Brasil,
o Alcides em Pantanal e o Ninho de Amor à Vida. Ele costuma relatar em entrevistas que, embora tenha adotado uma postura mais reservada nos últimos anos para evitar a polarização contínua, acabou ficando fortemente marcado no meio artístico por ser uma voz dissonante da maioria de esquerda, o que, segundo ele, exige coragem diante do medo do cancelamento que impera entre outros colegas que pensam da mesma forma. Juliano enfrenta duras críticas do movimento feminista de setores progressistas ao se posicionar de forma radical contra o aborto em qualquer circunstância, afirmando publicamente que a interrupção da gravidez é o assassinato de um inocente e sugerindo a entrega para a adoção como única alternativa. Mais recentemente, o ator atraiu enorme repercussão ao promover o projeto O Farol e a Forja, um encontro voltado exclusivamente para homens com o objetivo de resgatar o papel da figura masculina na sociedade. Pouco tempo depois, sua participação em um debate na Globo News sobre violência de gênero gerou uma grande controvérsia nacional após ele citar uma estatística sem comprovação de que mulheres matariam mais parceiros do que o contrário. Mário Frias consolidou um posicionamento político de extrema-direita e conservador radical, realizando uma transição completa de carreira artística para a militância e a política partidária como um dos aliados mais fiéis da família Bolsonaro. Sua trajetória ideológica ganhou força pública ao assumir o cargo de secretário especial da Cultura no governo Bolsonaro, substituindo a Regina Duarte. Alinhado a pautas do nacionalismo, valores da família tradicional, armamento civil e forte combate ao espectro progressista, ele capitalizou a sua projeção política para se eleger deputado federal pelo estado de São Paulo. Maurício Matar expressa um posicionamento político alinhado à direita conservadora e ao movimento bolsonarista. Conhecido como um dos galãs da TV brasileira, o ator e cantor marcou época na Globo. Entre os anos 80 e 2000, esteve em novelas de sucesso como Rainha da Sucata, A Viagem. Ideologicamente, o artista se identifica com pautas ligadas ao patriotismo, à preservação dos valores da família e à rejeição a partidos e governos de esquerda, apoiando ativamente as pautas econômicas e sociais defendidas pelo espectro conservador nacional. Vitor Fasano mantém uma postura política de direita fortemente contestadora, fundamentada na oposição ao PT. A trajetória política do ator é cercada por polêmicas intensas. Após as eleições presidenciais de 2022, ele ganhou enorme repercussão ao participar ativamente de manifestações em frente a quartéis generais. Na ocasião, gravou vídeos inflamados contestando o resultado das urnas eletrônicas e direcionando provocações diretas ao judiciário brasileiro. Oscar Magrini também manifesta um posicionamento político bem alinhado à direita. Ele é lembrado por novelas como Rei do Gado, Torre de Babel, Cabocla. As visões de Oscar Magrini colocaram no centro de debates acalorados sobre o rumo da TV e da liberdade de expressão. Ele se tornou um crítico contundente do que define como politicamente correto, argumentando que a imposição de agendas identitárias e a patrulha cultural deixaram o entretenimento chato e afastaram o público das novelas atuais. O artista também causou forte repercussão ao criticar abertamente a atual preferência das emissoras em escalar influenciadores digitais com muitos seguidores nas redes sociais, em vez de priorizar atores veteranos com formação técnica.